O mercado de cripto parece estar em pânico total, não é? Mas e se a história que os números estão contando assim de cara não for bem a história completa? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos dados para entender o que realmente está acontecendo com o mercado em 2026. E essa é a ideia central de tudo. Enquanto a narrativa que a gente ouve por aí é de puro medo, por baixo dos panos existem forças bem poderosas que podem estar, na verdade, redefinindo todo o futuro do mercado. É exatamente isso que a gente vai explorar agora. E olha, o medo é real. O índice de medo e ganância está marcando 8 de 100. 8! Isso é o que a gente chama de medo extremo. É um sentimento que, nossa, fazia muito tempo que não aparecia e que basicamente indica que o investidor de varejo já jogou a toalha. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse medo, estamos vendo uma saída de capital de 209 bilhões de dólares das altcoins. É o maior êxodo dos últimos 5 anos. O dinheiro está fugindo de ativos com mais risco e a escala desse movimento é impressionante. O impacto disso tudo é bem claro, né? A capitalização total do mercado cripto simplesmente despencou de 4 para 3 trilhões de dólares. Pensa só, 1 trilhão de dólares em valor que evaporou. Isso só reforça a ideia de um mercado com sérios problemas. Vendo todos esses dados, a pergunta é inevitável. Será que a gente está revivendo aquele grande crash de 2022? A sensação de déjà vu é muito forte, mas olha, é exatamente aqui que a análise precisa ir mais fundo. A comparação direta aqui revela tudo. Em 2022, o que a gente tinha? Fuga de instituições, caos regulatório total. Já em 2026, o cenário é o oposto. As instituições estão comprando nas quedas e finalmente uma clareza regulatória começa a aparecer. Essas são as diferenças cruciais. Então, vamos detalhar um pouco mais essa tal de força oculta. É muito importante entender por que a estrutura do mercado hoje é bem mais robusta do que era no último grande ciclo de baixa. O primeiro pilar é o dinheiro institucional. Diferente de 2022, quando eles fugiram, hoje só os ETFs de Bitcoin detêm 121 bilhões de dólares. As grandes instituições estão agindo como se fosse um piso para o mercado, sabe? Elas estão acumulando durante o pânico em vez de participar dele. O segundo pilar é a regulação. Aquela incerteza toda que pairava sobre o mercado está se dissipando. Movimentos como a Lei da Clareza lá nos Estados Unidos e as novas regras que já estão em vigor aqui no Brasil estão tratando o cripto como uma classe de ativos legítima. Isso reduz, e muito, o risco político. Agora, olhando para frente, a história não é só sobre estabilidade. Existem 3 catalisadores bem importantes no horizonte de 2026 que têm o potencial de impulsionar a próxima fase do mercado. Vamos dar uma olhada em cada um desses pontos. A nova clareza regulatória nos Estados Unidos, a ascensão do Brasil como um polo global e, por fim, o que os analistas estão projetando para o final do ano. O tal do Clarity Act dos Estados Unidos pode ser um verdadeiro divisor de águas. Ele busca definir as regras do jogo de uma vez por todas, acabando com anos de incerteza. Isso pode destravar uma nova onda de inovação e investimento na maior economia do mundo. Enquanto isso, o Brasil não está parado esperando. Já sendo o 5º maior país em adoção, suas novas regulações, bem claras para as exchanges, o posicionam como um hub regional importante. E a proposta de uma reserva soberana de Bitcoin, nossa, isso mostra uma ambição de tratar o ativo em nível nacional. E o que os analistas estão dizendo? Mesmo com todo esse medo no ar, as projeções para o final de 2026 continuam extremamente otimistas. A gente vê um consenso se formando ali na casa dos 125 a 175 mil dólares. Isso indica que os profissionais estão olhando para muito além da volatilidade de curto prazo. Vamos entrar um pouco na análise técnica, mas de um jeito simples. A ideia não é adivinhar o futuro, mas sim entender onde estão os principais campos de batalha entre quem quer comprar e quem quer vender. Isso nos leva de volta para o sentimento do mercado. Níveis de medo extremo como o que a gente está vendo agora, historicamente marcam o ponto de exaustão da venda. É justamente nesses momentos que o dinheiro inteligente muitas vezes começa a voltar para o mercado, buscando preços mais atrativos. Então aqui estão os números para ficar de olho. O piso, o suporte, está ali entre 60 e 56 mil dólares. Já a resistência, ou seja, a barreira que precisa ser quebrada, está em 70 mil dólares. Uma reversão mais forte mesmo só se confirmaria acima dos 91.700 dólares. O padrão que a gente vê agora é de queda sim, mas cada nova queda é menos profunda que a anterior. Falando de forma bem simples, o mercado está perdendo força para baixo. E, historicamente, esse é um padrão que costuma vir antes de uma reversão de tendência importante.
Certo. Com tudo isso em mente, como se posicionar? A estratégia ideal vai depender muito do perfil de cada um. A abordagem estratégica muda bastante. Para quem pensa no longo prazo, o foco é acumular nesses momentos de fraqueza. Para os traders, o jogo é operar entre esses níveis de suporte e resistência que a gente falou. E para quem está começando, esse é o momento perfeito para aprender sobre projetos sólidos, longe da euforia. E essa, eu acho, é a conclusão central de tudo isso. O que a gente está testemunhando não é o fim do mercado cripto, mas sim uma fase profunda de transição e de amadurecimento. Essa transição acontece em 3 frentes principais. Uma mudança da especulação pura para a entrada de vez das instituições, da ambiguidade para a clareza das leis e do caos daquelas quedas desordenadas para estruturas de mercado mais previsíveis, mais definidas. E a gente termina com essa reflexão. Talvez a questão mais importante em 2026 não seja exatamente o Bitcoin vai subir. A verdadeira pergunta parece ser: é possível esperar de 3 a 5 anos? A história sugere que nesses mercados, os fundamentos e principalmente a paciência acabam sendo recompensados.